com muito carinho, pega a sua Bíblia. Vamos começar a entender um pouquinho sobre os frutos e os dons. Lá em João capítulo de número 15, versículo de número 4, diz algo importante demais, é uma revelação poderosa demais que Jesus nos traz. Diz assim, João capítulo de número 15, versículo de número 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmo, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Primeiro Cristo começa a nos explicar a respeito dos frutos que nós produzimos, e com certeza ninguém pode produzir frutos se não estiver ligado a Cristo. A Bíblia diz que o Pai é o agricultor e que Cristo é a videira e que nós somos os ramos, e que quando nós estamos nele nós produzimos frutos. Nós produzimos frutos que manifestam o Deus que está em nós. Quando nós somos acessados por Deus, por meio desses frutos, e as pessoas reconhecem a pessoa de Cristo Jesus por meio daquilo que fazemos, por meio daquilo que apresentamos. A questão é, por que nós vemos tantas pessoas fazerem tantas coisas e às vezes achamos que são frutos, mesmo elas não servindo a Deus, ou mesmo elas não agradando a Deus, ou por um período de tempo já terem convivido, vivido, manifestado os ministérios e depois de um tempo se afastaram de Deus, se perdido na caminhada, por vender seu ministério pelo dinheiro, por vender seu ministério por status e ainda continuarem sendo usadas. Aí existe uma questão preciosa demais para nós entendermos nesse momento. Primeiro, que nós precisamos entender que frutos são esses. Primeiro, nós precisamos entender qual a importância de vivermos esses frutos. Primeiro, nós precisamos vivenciar isso no nosso dia a dia para ver se realmente esses frutos fazem parte da nossa vida ou não. Lá em Gálatas, capítulo de número 5, 22, versículo de número 22, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Ou seja, esses frutos precisam ser manifestados por meio de alguém que vive para Deus. Esses frutos precisam ser manifestados por meio de alguém que vive para que Deus, para que Cristo seja glorificado por meio da sua vida, e que a essência da sua vida, do seu ministério, estão relacionadas àquilo que agrada ao Pai e aquilo que faz com que pessoas sejam tocadas pelo testemunho, pelos frutos, pela manifestação. Ou seja, é aqui que nós precisamos entender. Se alguém não vive o amor, alguma coisa está errada. Se alguém não vive fidelidade, a paciência, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, que são os frutos dele, que aqueles ramos que estão na videira manifestam, é porque alguma coisa está errada. Com o passar do tempo ela se perdeu, ou ela deixou de acessar e de viver para Deus segundo a essência do seu chamado, segundo como Deus chamou ela para viver. Agora a questão é, pastor, o porquê que continuam os milagres acontecendo, o porquê que essas pessoas continuam fazendo e manifestando sinais extraordinários? Primeiro, imagina que uma pessoa, quando começou a viver para Deus, a primeira coisa que acontece é que a unção de Deus vem sobre ela. E depois que a unção vem sobre ela, ela começa a manifestar os dons espirituais na vida dessa pessoa. E a Bíblia diz que, lá em 1 Coríntios 14, 12, assim também, vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Ou seja, os dons eles vão passar a se manifestar para que a igreja seja edificada. Os dons, que é a manifestação do poder de Deus, que nós vemos que tem sempre um fim proveitoso. Lá em 1 Coríntios 12, 7 nos fala que sempre vai haver um fim proveitoso para que isso aconteça. E quando esses dons começam a se manifestar, você vê as pessoas serem curadas, você vê pessoas receberem grandes sinais e prodígios, serem tocadas por Deus, pelo poder do Espírito Santo, e elas passam a viver em um novo tempo, passam a ser transformadas por isso.
Só que com o passar do tempo, isso muitas das vezes, aquela pessoa que está vivendo debaixo dos dons ou que está manifestando os dons, acaba não cuidando da unção e começa a perder essas manifestações que devem ser algo reais e contínuo na vida do homem, não para que ele seja beneficiado, mas para que a igreja seja cada dia mais edificada em Cristo Jesus. Só que a questão é, os dons, eles são irrevogáveis. Lá no livro de Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 29, diz: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, aí está a chave. Por que você vê alguém que já não vive mais para Deus, que já não serve mais a Deus, que há muito tempo abandonou a Jesus, que há muito tempo vendeu seu ministério por dinheiro, vendeu seu ministério pelo Estado, vendeu seu ministério por qualquer coisa, hoje ainda continua sendo usada? O que acontece é que a manifestação dos dons está ocorrendo no seu ministério, está acontecendo no seu ministério, está acontecendo nas suas reuniões, mas essa pessoa não vive mais segundo a vontade, segundo o que Cristo ama, segundo aquilo que Cristo quer. Você deve lembrar que os discípulos chegaram até Jesus e disseram que iriam impedir um homem que estava expulsando demônios, mas que não fazia parte deles, que não caminhava com eles. E Cristo disse que eles não deveriam fazer isso, pois que aqueles que com ele não ajuntam espalham, quem não é por mim é contra mim. Então, essas pessoas, querendo ou não, elas ainda estão trabalhando para a edificação da igreja. Mas aqui existe um ponto importante demais para nós entendermos: a questão da salvação. Essa é a questão que nós precisamos entender. A questão de um bom casamento, a questão da boa criação dos filhos, a questão daquilo que realmente agrada o coração de Deus, aquilo que faz o Espírito Santo se agradar com o homem, e não aquilo que as pessoas querem se agradar porque acham que você tem que fazer porque elas querem que você faça. Então nós precisamos entender isso. Os dons do Espírito Santo sempre vão se manifestar para que a igreja seja edificada. Porém, Cristo, nós precisamos entender que Ele se alegra com as nossas atitudes e Ele se entristece com as nossas atitudes. E esses frutos têm que ser algo contínuo na nossa vida. Esses frutos devem ser algo contínuo para que a igreja, para que as pessoas, para que quem ainda não conhece a Jesus seja edificado e possa conhecer aquele que realmente é diferenciado por viver e por não viver para Cristo. E é sempre bom entendermos que a árvore, ela não produz fruto para que ela mesma se alimente. A árvore, ela não se alimenta dos próprios frutos, pelo contrário, ela produz frutos para que outras pessoas possam ser alimentadas. A árvore produz frutos para que pessoas famintas, pessoas sedentas possam ser alimentadas, pessoas que precisam, pessoas que necessitam desses frutos para poderem viver. Elas vão e tiram da árvore o seu sustento, tiram da árvore o fruto que pode mantê-las vivas. Por isso, os frutos que são manifestados por meio do homem, os frutos que são manifestados por meio da sua vida, é para que outros possam ter vida, que você possa ser um instrumento de Deus e que os dons, que a unção, que o poder de Deus, que a presença, que você ande em glória, para que as pessoas possam ver e entender que realmente você é um instrumento, que você é filho, que você vive para Deus e para fazer com que a vontade de Deus seja manifestada e revelada em toda a terra.